e experiência para o bem de São Simão. Também Samir Geraigiri, pela coligação PCdoB, PV e PSB, para o progresso de São Simão. Registramos a ausência do candidato Luciano Roberto de Abreu Sampaio, da coligação PSDB-PDT, trabalhando juntos para o futuro. A emissora registra o fato que o mesmo foi convidado a participar de todas as reuniões que anteciparam este debate, fato este comprovado por meio de comunicações e que consta o seu termo de ciência. No entanto, o candidato Luciano Roberto de Abreu Sampaio esteve ausente em todas as ocasiões. Em correspondência eletrônica do dia 12 de setembro do corrente ano, o candidato Luciano Roberto de Abreu Sampaio veio oficialmente a declinar o convite estendido ao mesmo para a participação neste debate. A emissora ainda vai ressaltar a atitude democrática dos candidatos Isaías Leão de Souza e Samir Geraigiri, ficando externado o aceite dos mesmos à participação, a postura de homens públicos que têm conteúdo e plano de governos a serem apresentados aos munícipes de São Simão. Entendemos que somente se expõe ao debate candidatos preparados, conhecedores de nossa cidade e do nosso povo, com propostas concretas. Por este fato, reiteramos nossos cumprimentos aos candidatos presentes Isaías Leão de Souza e Samir Geraigiri. Ressaltamos ainda que o aceite, como foi uma postura dos candidatos presentes, ou a recusa, como no caso do candidato ausente, não é dirigida à emissora ou a esta plateia, mas sim à população de São Simão. Cremos que quando se aceita ou ainda se pleiteia o munus público, ou seja, o encargo público, deve o cidadão estar disposto a prestações de contas antes, durante e depois da gestão que se pretende exercer, que se exerceu ou que se exerce. Ainda em face à ausência do candidato Luciano Roberto de Abreu Sampaio, o processo democrático e o fortalecimento do Estado Democrático de Direito não foi obstruído, sendo que o presente debate teve as suas regras aprovadas pelos candidatos presentes e suas respectivas assessorias, em acordo prévio com a emissora, bem como teve seu registro junto à Justiça Eleitoral, nos termos da Resolução 23.370 do Tribunal Superior Eleitoral. Eu convido então agora para tomar a mesa os candidatos Samir Geraigiri e Isaías Leão de Souza. Nós agora então entraremos no terceiro bloco, onde perguntas que previamente foram entregues por essa plateia que está presente, dirigidas a ambos candidatos. Neste bloco haverão também 3 perguntas para cada candidato, que os mesmos agora já sortearão de forma aleatória. Então será concedido a cada candidato 2 minutos para responder e a outro candidato 1 minuto e meio para comentar a resposta. O primeiro a responder, conforme o sorteio prévio, será o candidato Isaías Leão de Souza. Deixe então eu tomar aqui as perguntas. Só um momento. Candidato Isaías, por favor, sorteie uma das perguntas que são dirigidas ao senhor. Ok? Então, a primeira pergunta desse bloco, 3 perguntas, é dirigida ao candidato Isaías Leão de Souza. Candidato, quem pergunta é Aires Valentim Lucari, comerciante, mora no centro de São Simão. Ele pergunta: candidato doutor Isaías, a questão dos animais abandonados aqui em São Simão é preocupante, uma vez que, além de ser um ato desumano, também é um problema de saúde pública. Existe no município um local onde cuidam precariamente dos animais recolhidos nas ruas, mas que não promove, por falta de estrutura e recursos, nenhum tipo de campanha ou feira para adoção de animais, os quais vão se acumulando no local, onde são apenas alimentados, medicados e abrigados. Com a ajuda de particulares dos próprios veterinários do município, os animais são castrados. É um depósito de animais que está com a sua lotação quase esgotada, além de ser uma prisão, uma vez que não há a menor possibilidade desses animais serem soltos para novamente estar livremente. O que o senhor pretende fazer para solucionar esse problema? O candidato Isaías terá 2 minutos para responder essa pergunta. Eu já até tive reunião com o pessoal que cuida disso aí, que estão criando o ONG, né, para agir nesse setor. A nossa intenção é incentivar esse pessoal, né, da ONG, ajudá-los a criar essa ONG e ter um local para colocar os animais abandonados, principalmente cão, né, o cachorro,
e incentivar a castração deles e incentivar também a feira, né, de adoção, que a gente não pode deixar esses animais aí abandonados e a gente tem que apoiar esse pessoal que está aí querendo ajudar a administração. A gente tem que ver isso aí como sendo uma ajuda desse pessoal da ONG, ajudando a prefeitura a proteger os animais, tirar os animais da rua, que a gente sabe que tem gente que faz, e como foi falado aí, até um depósito de animais. Então a gente quer melhorar isso aí, e nós vamos trabalhar junto com a ONG para conseguir esse objetivo. Ok, será concedido ao candidato Samir 1 minuto e meio para que possa comentar a resposta do candidato Isaías. Tempo, gente. Na verdade, é basicamente isso mesmo. Nós estamos fazendo um levantamento de todos os animais que estão abrigados por essas ONGs. Nós temos que fazer a feira de adoção. Nós temos que evitar que caminhões de fora, como já aconteceu, despejam aqui cachorros de outras cidades. Temos que ter uma fiscalização em cima disso, para evitar que o problema se agrave em São Simão. Nós temos que criar apoio a quem está cuidando disso. Existem abnegados que cuidam desse setor e não recebem absolutamente nenhum apoio. É preciso apoiá-los e fazer com que a prefeitura tenha um departamento de veterinária, porque só assim será possível resolver os problemas dos cães vadios em São Simão, com castração, alojamento, mas com cuidado, com carinho, porque na verdade os animais não devem ser maltratados como acontece hoje no município de São Simão. É preciso um cuidado especial e principalmente mudar a cultura para responsabilizar. Hoje nós podemos chipar os cães. O cidadão tem um cão e é extremamente barato, nós colocamos chips. É baratíssimo, custa R$2 e o cão, no que se transforma em cão de rua, é possível saber quem era o dono original e penalizá-lo por isso, para evitar esse tipo de coisa. Ok. Agora, o candidato Samir estará sorteando uma pergunta que foi previamente encaminhada por alguns dos presentes aqui. Candidato Samir, por favor. Obrigado, candidato. Vamos ver então agora a primeira pergunta de 3 deste bloco, que é endereçada ao candidato Samir Geraigiri. Vamos ver a pergunta. De quem vem a pergunta? Candidato Samir, quem pergunta para o senhor é a Raquel de Bento Quirino, professora e comerciante. Quais as suas propostas para o esporte? Candidato Samir, 2 minutos para responder. A proposta do esporte já está, inclusive, fartamente divulgada. Nós pretendemos criar escolas para as crianças de natação, escola de vôlei, escola de futebol, escola de lutas marciais. Eu tenho um projeto apresentado já ao ministro Aldo Rebelo, que ele achou extremamente interessante e se comprometeu comigo, estando na prefeitura, que eu procurasse em Brasília, e ele faria esse projeto em São Simão como modelo para que possa levar para outras cidades. É um local onde todo tipo de atividade será feita, coberto, inclusive com piscinas de hidromassagem, para que possa ir do nenê, da criança pequena ao vovô. Então nós temos um enfoque muito grande no esporte, porque nós acreditamos que as crianças, quando saem das escolas, elas não podem, como hoje, ficar ociosas e quando crescem um pouco mais, frequentar os bares. É isso que está acontecendo em São Simão. Nós temos que criar atividades esportivas sobre todos os aspectos. Isso inclui, inclusive, a recuperação do Tamanduá, onde faremos quadra para vôlei, basquete de areia, vôlei de areia. Então, o polo esportivo totalmente recuperado. E esse projeto prometido pelo ministro do Esporte, Aldo Rebelo, eu acho que ocupará definitivamente todas as crianças e os jovens de São Simão, evitando que eles vão a bar, evitando que acabe se drogando. Inclusive, eu acrescento, até a escola de música, que nós já tivemos e vamos ter que recuperar. Tudo isso ajuda o crescimento e o desenvolvimento intelectual dos jovens de São Simão. Vamos investir pesado no esporte para que nossa cidade
possa ter um grupo de atletas, pessoas preocupadas com o seu corpo, com o seu organismo, evitando assim que coisas piores aconteçam, como está acontecendo hoje no nosso município, que a droga está disseminada por todo canto. Ok, candidato. Agora, então, o candidato Isaías terá 1 minuto e meio para comentar a resposta. Eu concordo com o Samir, porque está no meu programa de governo também, investir no esporte, melhorar não, restaurar o polo esportivo, o ginásio de esporte, colocar escolinhas de futebol, futebol de salão, futebol de basquete, vôlei, natação, judô, criar nas escolas música, aula de canto, aula de teatro, não é? Porque a criança que pratica o esporte não vai para a droga. Então é isso que a gente quer. Eu estou de acordo com o Samir, nós pensamos nesse aspecto, nós pensamos igualmente, e que a gente tem que investir realmente no esporte, tirar a molecada da rua, né? E além disso eu quero trazer também, além do esporte, quero implantar a Guarda Mirim aqui em São Simão, também uma maneira de tirar o jovem, principalmente de 14 a 18 anos, das ruas, e assim ele ganhar um dinheirinho e ajudar no sustento da sua família. Ok, candidato. Agora, então, nós teremos uma pergunta que será dirigida ao candidato Dr. Isaías. Dr. Isaías, por favor, pode, dentre essas perguntas, é a segunda pergunta de 3 que serão promovidas nesse bloco. Então, a pergunta que vem para o Dr. Isaías, ela é formulada pelo Heitor Miele Tamborini, mora no centro, é estudante. Dr. Isaías, a população tem reclamado diariamente em virtude da falta de água no município. É evidente que a estação da seca diminui a oferta de água no município, mas não inviabiliza a distribuição. O senhor conhece o sistema de captação e distribuição de água em São Simão? O que pretende fazer para resolver de forma definitiva o problema de abastecimento de água no município? Candidato, 2 minutos para responder. A gente tem andado por aí, a gente tem falta água no Vale da Saúde, falta água no Mogiana, falta água no Jardim das Américas, no Jardim Brasil, falta água na Vila Monteiro, e o que a gente tem que fazer é fazer mais poço artesiano, fazer mais reservatório, né? E isso aí tudo, a administrador tem que pensar nisso e tornar realidade. Então, nós vamos investir, fazer mais poço artesiano, mais reservatório e restaurar a rede de água que está aí há muito tempo, que é cano de ferro, e a gente tem que trocar toda essa rede de água, porque ali também tem desperdício. Todo mundo que anda por aí vê nas ruas, pipoca água num lugar, pipoca no outro, então a gente tem que melhorar, restaurar também a rede de água de São Simão. Ok, agora o candidato Samir terá então 1 minuto e meio para comentar a resposta do Dr. Isaías. Candidato Samir, 1 minuto e meio. Eu virei o maior posto artesiano de São Simão, que está ao lado do cemitério aqui do centro da cidade. O que realmente está acontecendo em São Simão é que a produção de água que nós temos, se ela for realmente administrada, porque eu acho que deve estar abandonado os controles da soltura das águas, dos registros, eu acho que falta muito pouca água para São Simão. Existe excesso de vazamento, existe excesso de gastos desnecessários. O que necessariamente se faz com urgência é controlar o sistema. O sistema é que está totalmente defasado. Às vezes tem água sobrando para um lado e falta para o outro. A distribuição. Existe um processo na prefeitura. Nós temos poço artesiano na Carolina Varanda, na Frei Teixeira Machado, na 22 de abril, aqui próximo, atrás da Santa Casa, na José Paulino Gouveia. Nós temos poço no Jardim das Américas e nós temos poço em Bento Quirino, se não me engano, desativado. Enfim, reativando todo o sistema e todo o processo, nós temos água para São Simão inteiro.
É preciso evitar que aqueles que tomam conta do sistema não tomem conta dele. Existia um gráfico e era controlado por horário, por isso que não faltava água. Hoje eu não sei se esses horários são obedecidos ou não, me parece que não, razão pela qual vai água demais para um lado e falta para o outro. E é o que está acontecendo hoje. Ok. Agora a pergunta será direcionada ao candidato Samir. Previamente coletado. Candidato, por favor, sorteie a pergunta. Opa, desculpa, candidato. Obrigado. Vamos aqui então verificar a pergunta que é direcionada ao candidato Samir Geraigiri, o qual terá 2 minutos para responder. Então, a pergunta é do César Pretel, da Vila Monteiro, que é comerciário. Candidato Samir, o que o senhor pretende fazer para incentivar o comércio em São Simão? Olha, incentivar o comércio é uma das condições para o turismo. Se você provocar em São Simão gincanas intermunicipais, se você trazer indústrias para São Simão, se você promover torneios regionais em São Simão, se você promover atividades culturais, sociais, esportivas dentro do município, principalmente trazendo os nossos vizinhos, municípios vizinhos, a participarem aqui, evidentemente isso traz um reforço muito grande para o comércio. Quando se fala em turismo, turismo não é nada mais, nada menos do que você trazer o cidadão de fora para gastar em São Simão. Quando alguém pensa que turismo basta apenas sair um casal de mão dada tirando fotografia, e é um grande engano que se faz. Turismo significa dinheiro. Dinheiro tem que vir para uma cidade para fortalecer o comércio, para fortalecer a economia municipal. E como é que se faz isso? Criando atividades. Você faz através de campeonatos, de todas as modalidades esportivas, você faz através de exposições de feira, você faz através de cultura, de arte, de lazer, de tudo. O Bosque, bem feito de acordo com o projeto que eu tenho, atrairá sem dúvida nenhuma muitos e muitos turistas. Mas enfim, você coordenar a região para que os eventos regionais, a exemplo de outrora, lamentavelmente eu sou obrigado a recorrer a outrora sempre em São Simão, venham para cá de novo, aconteçam aqui outra vez. São Simão tinha muita gente nos fins de semana, nos feriados e nos eventos que nós promovíamos. Hoje não tem mais nada, absolutamente nada. O rodeio que nós vamos fazer é turismo. As atividades culturais, sociais, todas são turismo. O que é o turismo? É trazer o cidadão para gastar, para ficar no hotel, para ir no restaurante, para comprar das lojas. Isso é turismo e é isso que nós pretendemos fazer. Ok, o candidato Isaías terá 1 minuto e meio para comentar a resposta do candidato Samir. Na realidade, eu quero incentivar, né, o microempreendedor, o pequeno empresário, para investir em São Simão. É criar, incentivar o comércio, capacitar os comerciantes com curso de Sebrae, investir no turismo, como o Samir já falou, melhorar o Bosque, melhorar as festas de São Simão, fazer festival, quem sabe, Fezica, trazer de volta, vem gente para São Simão, o comércio vai ganhar, trazer a festa do vinho, que eles falam que era de rico, mas a festa do vinho era de todo mundo, criar a festa junina, colocar como se fosse porque nenhuma cidade da região faz uma festa junina. Então a gente quer trazer festa junina para cá e trazer o povo da região para cá. A gente quer transformar São Simão numa cidade, né, de lazer regional. É isso aí que a gente quer e a gente vai lutar para isso e eu acho que assim a gente melhora o comércio de São Simão. Ok, candidato Isaías. Agora nós vamos à terceira pergunta e última deste bloco. A última para o candidato doutor Isaías. Doutor Isaías, por favor, sorteie a pergunta. Obrigado, candidato. Então, terceira pergunta deste bloco para o candidato doutor Isaías Leão de Souza. A pergunta, ela vem de Samir Geraigiri Filho, mora no centro, estudante. Doutor Isaías, Luiz Antônio é uma cidade rica com muitos recursos e com um dos maiores anseios da população
era e ainda é ter um hospital próprio. As obras deste hospital foram iniciadas na gestão do prefeito Zezinho, que o antecedeu na prefeitura, porém Zezinho não terminou a construção. O senhor recebeu essa obra com uma grande parte já construída, porém não a concluiu, sendo que hoje a população reclama que aquele elefante branco virou um ponto ideal para tráfico e consumo de drogas. O senhor é médico e era prefeito. A cidade, na época, tinha um orçamento que era o dobro do orçamento de São Simão. Por que o senhor não concluiu esta obra? Como eu falei no início, quando fui prefeito a primeira vez, eu sonhava em fazer um hospital no Luiz Antônio. E depois cheguei à conclusão, eu mandei a lei para a Câmara lá e os vereadores votaram contra. E depois eu dei graças a Deus eles terem votado contra, porque Luiz Antônio não precisa de um hospital. Todo mundo sabe disso. Ninguém aguenta manter um hospital. Veja a Santa Casa de São Simão. Todas as santas casas estão quebradas. Tá? Então, Luiz Antônio não comporta um hospital. Então, quando o Zezinho começou a fazer lá e fez, pensando em política, fez uma maquete, aquele negócio todo, né? E aí começou a fazer, depois eu ganhei a eleição e eu modifiquei o projeto para transformar o que ele chamava de hospital em unidade de especialidade. Então, eu teve verba lá, deixei lá, fiz outra parte, e o Zezinho até hoje está fazendo lá, para colocar no hospital mais unidade de especialidade. Porque Luiz Antônio não precisa de um hospital, como cidade pequena nenhuma precisa de um hospital. A gente tem que ter hospital regional. O que acontece? Aí precisou de uma cirurgia, vai para Ribeirão Preto, porque é muito caro manter um hospital. A gente vê aqui o exemplo de São Simão. Ok, o candidato Samir terá 1 minuto e meio para comentar a resposta do candidato Isaías. Candidato? Cada época a sua época. A Santa Casa de São Simão, exemplo de outras, como ele bem disse, está quebrada. Quebrada ou não, ela presta um grande serviço ao município de São Simão. E vem prestando ao longo de dezenas e dezenas de anos. Se é para pensar grande, temos que pensar sim na manutenção da Santa Casa. Se é para pensar grande, temos que pensar sim no hospital. Se é para pensar grande, temos que pensar além do nosso tempo. Nós não podemos inviabilizar absolutamente nada, porque nós achamos que não tem condições. Seria como se eu dissesse sobre o Parque Industrial na Anhanguera, que não pensamos grande, pensamos sim. Eu sou autor, junto com o padre Plínio e Oswaldo Rodrigues, desse que está aí. E depois desse, que depois que eu saí, fizeram qual? Nenhum. As indústrias que estão aí, eu as trouxe sim. Quem trouxe mais alguma? Nenhuma. Então nós temos que pensar, nós estávamos naquela época cuidando inclusive do meio ambiente, que só agora vem à tona o meio ambiente. Naquela época nós já cuidávamos. Então tem que pensar grande, tem que pensar na utilidade das coisas que tem no município. É preciso a manutenção da Santa Casa de São Simão, quebrada ou não, ela presta grandes e relevantes serviços à nossa comunidade. Independe se ela está quebrada. Talvez seja também, mais uma vez, má gestão. Ela é usada como cabide político. A Santa Casa não é usada para atender o seu fim maior, que é atender a população de São Simão. É exatamente por isso que deve ser preservado. Ok, candidato. Ok. Vamos agora, então, à última pergunta deste bloco, que será dirigida ao candidato Samir Geraigiri. Candidato Samir, por favor, sorteie a pergunta, que será a última desse bloco. Vamos, então, ver aqui a pergunta endereçada ao candidato Samir. Pergunta endereçada é do Francisco Carlos Geneves. Mora no centro. É Francisco Carlos Geneves. Geneves, é verdade, né? Uma própria locucita, né? Mora no centro e é bancário. Candidato Samir, o atual prefeito se intitula o Rei do Asfalto. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Deixa eu só pontuar. 2 minutos, candidato. Como eu disse bem, a primeira vez que fui prefeito eu não entendi absolutamente nada de asfalto. Eu fui na USP, fiz um curso de asfalto com o professor, trouxe o professor de asfalto para São Simão, montei uma equipe São Simão e nós definimos como é que era feito o asfalto de qualidade. Asfalto não é isso chama recape.
Asfalto que eu fiz, Jardim Brasil, Jardim das Américas, Vila Mogiana, Vila Monteiro, Cava do Bosque, Rubens Guedes, a parte velha de Bento Quirino, a parte nova de Bento Quirino, faz 20 e poucos anos, está lá até hoje, caminhão não afunda ele não. Então, asfalto é uma coisa, recap é outra coisa. E o que eu vejo acontecer em São Simão é apenas recap. Deve ter uma ou outra rua asfaltada, que eu nem sei qual é, que tipo de asfalto fez, mas vou alertá-los. Quando começar na época das chuvas, São Simão será notícia, porque de asfalto eu entendo. E eu fui verificar alguns lugares que foi feito, inclusive no Jardim Saúde. São Simão é notícia, vai ser notícia, porque não é bem feito, é mal feito, a declividade está errada, as bocas de lobo estão erradas, a água vai vir tudo aqui para baixo. E eu realmente sei fazer asfalto, participei, estudei asfalto, tanto que eu fiz a estrada do Cruzeiro, a estrada do Tamanduá e a estrada da Serra Azul, participei ativamente de todo esse processo. Então é uma coisa que eu conheço profundamente, profundamente. E do jeito que as coisas estão em São Simão, foi um monte de dinheiro jogado fora, porque não serve absolutamente para nada. Nós vamos ter notícias na época da chuva, São Simão será notícia pelas coisas que vão acontecer, principalmente no Jardim Saúde. A declividade está errada, as bocas de lobo estão erradas, não capta água, e o declive, a água deve correr para a sarjeta e para a boca de lobo. Lá você joga um balde de água na sarjeta, ela corre pelo meio da rua. Já tem buraco desde o início. Imaginem vocês quando chegar a época das chuvas pesadas. Nós, infelizmente, seremos notícia na TV. Ok. O candidato Dr. Isaías terá 1 minuto e meio para comentar a resposta do candidato Samir. Candidato Isaías. Eu quero dizer, na parte de infraestrutura, a gente tem que terminar a lagoa do tratamento de esgoto, tem que refazer a rede de água, tem que fazer asfalto que está faltando lá em Bento Quirino, na Avenida do Estado. Queremos fazer ciclovias para o pessoal de São Simão, também na Avenida do Estado, ligando Bento Quirino a São Simão. E quero também aqui um parênteses quando fala da Santa Casa. Eu quero dizer que eu não sou contra a Santa Casa daqui, não. Pelo contrário, a Santa Casa é necessária e eu, como médico de lá, eu sei da necessidade. Eu quis falar que Luiz Antônio não precisava de um hospital e não precisa até hoje, que cidade pequena, igual a Luiz Antônio, não precisa de hospital. Então, a gente quer, é isso que eu queria falar, e eu quero investir, melhorar São Simão, arrumar as praças, arrumar o bosque, né? Arrumar a rodoviária, que é uma vergonha, é a porta de entrada de São Simão, e a gente tem que engolir seco quando alguém fala mal de São Simão por causa daquela rodoviária. Então a gente tem que investir e deixar São Simão bonita e bela. Ok, tempo completado. Nós acabamos então de encerrar agora o terceiro bloco